Bem, no vídeo de hoje nós não podemos deixar de falar sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro nesta terça-feira com uma operação militar que acabou tendo mortes de... Dizem que já passou de 90, tá certo? Bem, nós vamos falar sobre isso porque eu fiz um recorte, vocês vão adorar o recorte. Nesse recorte nós vamos ter aqui uma mistura de idioma, de castelhano, português, inglês, e como isso tudo tem a ver com o que está acontecendo no mundo hoje. Essa guerra que nós estamos presenciando, que os Estados Unidos está levantando, né, a bandeira, bem, esse é um novo paradigma. A guerra é contra o sistema do tráfico. É esse que é o grande inimigo do governo americano. Ele estipulou nós e eles. Quem somos nós? Somos a sociedade americana, aqueles que estão perdendo milhares de americanos vítimas, né, das drogas que chegam aí através desses tráficos, né, desses cartéis aí. Bem, esse é o nós. Quem são eles? Eles são aqueles que estão produzindo isso e traficando isso e levando isso para a sociedade americana. Então, estabeleceu-se um paradigma. Não é os Estados Unidos contra a Venezuela, o governo venezuelano. Não é os Estados Unidos contra a Colômbia, o governo colombiano. Não é os Estados Unidos contra o resto do mundo. Bem, aqui nas Américas, os Estados Unidos criou um paradigma. Estamos em guerra. Com quem? Com o narcotráfico. E aí, esse paradigma coloca em xeque a posição do governo brasileiro. E coloca em xeque a posição desses canais progressistas aí, né, Globo, de que lado vocês estão? Do nosso ou do deles? Porque a guerra está estabelecida. Ah, eu sou contra o Trump, sou contra o governo do Trump. Então você é a favor do tráfico, você é a favor, né, do narcotráfico, você é a favor dessa turma que está sendo combatida pelo governo americano. Tem uma fala do Lula que foi muito infeliz, que ele viajou 22 horas para ir lá para a Malásia para encontrar com o presidente Trump, que viajou 22 horas para ir para a Malásia, sei lá quantas, para os dois chegarem e reunir. E lá na Malásia o Lula fala que o traficante é vítima do usuário. Quem é o usuário? Aqueles americanos que estão morrendo e que são o motivo dessa declaração de guerra do governo americano. Então, quando o Lula faz uma declaração desse tipo, né, ele se coloca de um lado. E depois ele fala, eu quero conversar com o Trump porque eu quero negociar, né, a situação da Venezuela, porque nós brasileiros, ele como líder, diz que tem a expertise para negociar. Então, o que ele faz? Ele se coloca do lado do Maduro, quer dizer, ele se alinha com aquilo que é hoje objeto de confronto com o governo americano. Que esse é o paradigma que está sendo colocado. Ah, não é o governo americano contra os democratas. Ah, não é Trump contra o resto do Joe Biden, aquela turma toda lá. Não. Não é Trump contra a mídia americana, tradicional lá. Não. Os americanos, o governo americano criou um paradigma. É nós contra o narcotráfico. Escolha o lado. De que lado você está? Do nosso ou do narcotráfico? Essa é a guerra, meu amigo, que está sendo colocada. E eles colocam da seguinte forma: autorização para matar. Eles estão com autorização para matar. Por quê? Porque é uma coisa de segurança nacional para eles. É uma coisa de segurança do país, da sociedade americana, da liberdade deles. Então, o narcotráfico não é apenas um elemento político para ser enfrentado. Não. É um inimigo para ser abatido. Eles têm ordem para matar. Então, quem está aí envolvido com narcotráfico atualmente, pense duas vezes. O momento não é propício para se colocar dentro desse quadro. Tá certo? E aqueles que estão indo contra ou defendendo, né,
posições que se assemelham à questão do Maduro ou similar. Está tomando um partido a favor do narcotráfico. Ponto. Esse é o paradigma que está sendo criado. Agora vamos fazer vou passar aqui uma notícia da internet sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. Vocês vão ver. E essa notícia, depois eu vou repetir ela de novo, no finalzinho, a mesma notícia, do mesmo link que eu tirei, do mesmo, entendeu? Do mesmo site. Eu peguei o link, vou baixar esse link, baixei em português. Agora eu vou pegar esse link, vou baixar esse link e ele vai vir em inglês. É o mesmo vídeo. Veja como o Brasil vai ver o que está vendo. Você vai ver o Brasil vendo hoje. E no final desse vídeo você vai ver o mundo vendo o Rio de Janeiro, o Brasil hoje. Tá certo? Porque hoje tem essa coisa da inteligência artificial que a gente fica ouvindo discurso do governo americano, discurso desses líderes do mundo todo em português, com o som da voz deles em português. Então o mundo virou uma coisa só e esses personagens que estão predominando no cenário mundial, eles estão virando ícone, estão virando popular no mundo inteiro através do quê? Através da inteligência artificial. Então hoje um brasileiro comum consegue acompanhar a dinâmica da sociedade americana, tudo, a política, baseada em quê? Na leitura da inteligência artificial. Esses canais que estão disponibilizando conteúdo americano com essa dublagem, né, de inteligência artificial. E é por isso que os americanos estão investindo pesado, e o governo americano está investindo pesado em inteligência artificial. Porque eles vão começar a conversar não só com os americanos, vão começar a conversar com o mundo inteiro, e vai passar a ouvir os americanos falando, os líderes americanos, o presidente americano, falando no idioma deles, como se fosse o presidente do país deles. Está entendendo? Vamos ver essa cena, que é triste, mas é o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 767 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Se inscreva no nosso canal, TV Del Rey, o canal da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito. Então vamos ao fato. O Rio de Janeiro grita por socorro. O som das sirenes mistura-se ao eco dos tiros. Helicópteros cruzam o céu enquanto caveirões avançam entre becos em chamas. Famílias se escondem debaixo da cama, crianças choram e a cidade inteira parece parar. Nas vielas do Alemão e da Penha, o sol nasce iluminando o caos. Mais de 2.500 policiais civis e militares entram em território dominado pelo medo. O que era para ser uma operação virou uma guerra urbana, a maior em 15 anos no estado. O alvo era o Comando Vermelho, facção que domina o tráfico na região. Mas assim que os blindados cruzaram os becos, o fogo começou. Tiros de fuzil cortaram o ar, helicópteros sobrevoaram baixo e o barulho das metralhadoras tomou conta de tudo. Em poucas horas, o cenário virou um campo de batalha. Criminosos fugindo pelas matas, barricadas em chamas, helicópteros sobrevoando em círculos, enquanto o som das granadas ecoava pelas encostas. O Rio amanheceu sitiado. O saldo é assustador: 64 mortos, entre eles 4 policiais, dezenas de feridos e mais de 75 fuzis apreendidos. Armas de guerra, granadas e drogas foram encontradas em esconderijos. Ambulâncias chegaram sem parar aos hospitais, corredores lotados, gritos de desespero e famílias chorando por notícias de quem não voltou.
Agora já foi todo mundo reconhecido, agora liberaram, mas mais cedo... Todos foram reconhecidos já? Aqui, mas lá em cima na mata tem muitos corpos e eles não querem deixar ninguém subir pra pegar. Isso é desumano, eles arrastam os corpos. Tem que ver as fotos das pessoas lá que foram reconhecidas, toda machucada. Isso é desumano, o que eles estão fazendo. Não tem como viver assim, não tem como. Nas favelas, o medo domina. Moradores se trancam em casa, oram e esperam o fim dos tiros. Escolas fechadas, comércios destruídos e o som das sirenes ecoando sem parar. De um lado, o governo chama a ação de vitória contra o crime organizado. Do outro, moradores falam em injustiça e dor. Não tem paz, não tem descanso. A gente só quer viver, desabafa uma mãe em prantos. Enquanto isso, policiais lamentam. Perdemos irmãos, mas não vamos recuar. O Rio de Janeiro, mais uma vez, vira manchete pela tragédia. Entre o barulho das metralhadoras e o choro das famílias, uma certeza ecoa. A cidade maravilhosa está de joelhos, pedindo ajuda. O rastro da notícia mostra o que muitos tentam esconder. Um povo refém da violência, um estado sem controle e um país em alerta. Infelizmente, dessa vez, como ao longo desse mandato inteiro, não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho nessa luta hoje e estão fazendo a maior operação da história. Porque hoje, no Rio de Janeiro, a guerra não é ficção, ela é real e está nas ruas. Calma, ó, nós tá vendo aí com o fuzil pra dentro aí, mano, nós tá na mão, qual foi? Nós tá na mão, tranquilidade, mano. Ô moço, calma aí. Calma, a arma tá lá em cima, calma, nós tá na mão, sem esculacho. Tá filmando. Sem esculacho, calma. Vai sair geral, o bagulho é tranquilidade, mano. Sem esculacho. Aí, ó, vai um, vai outro. Vai, rapaziada. Vai, sem esculacho, pode ir, vai. Vai, rapaziada. Sem esculacho, então, sem esculacho, o bagulho é papo de homem. Já é. Vem, rapaziada, pode vir. Ó, tem um amigo morto aqui no chão aqui, entendeu? Bagulho é tranquilidade. Tem um amigo morto aqui, sem esculacho. Vem, rapaziada, bora? Bora, rapaziada. Segue aí. Sem esculacho. Já é. Calma aí. Pode seguir, sem esculacho. Joga aí, tio. Grava aí, tio. Não é verdade essa porra. Sem esculacho. Calma aí. Queria voltar ao tema da fraude nas eleições da Venezuela. Bem, agora nós vamos entrar Eu vou reservar aqui um pedaço de um trecho que eu tirei de uma entrevista que a Revista Oeste, junto, né, com o Canal Sem Filtro, fez com a Maria Corina recentemente. E a mensagem da Maria Corina ela é muito forte. Sentem na cadeira, não assistam de pé esse vídeo. Esse vídeo é forte. O que a Maria Corina vai falar vai mexer com seus nervos. Acompanhe esse detalhe. E foi recente, né? Coisa recente agora que a Maria Corina falou. Acompanhe. Queria voltar ao tema da fraude nas eleições da Venezuela no ano passado. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, se recusou a admitir a farsa nas eleições. É possível dizer, Maria Corina, que o governo brasileiro foi cúmplice, é cúmplice dessa postura do ditador Nicolás Maduro em relação à farsa das eleições? Todo mundo sabe a magnitude da fraude que Maduro pretendeu fazer. Com atas em mãos, mais de 85% das atas oficiais, que também foram verificadas e auditadas por organismos eleitorais e especialistas no mundo inteiro. Todos concluíram os mesmos resultados. Ninguém, a estas alturas, pode alegar desconhecimento de que Maduro não entregou os resultados. Claro que não ia entregar, porque as atas originais e fidedignas demonstram sua derrota.
Por isso, para mim, é injustificável que qualquer governo que se diga democrático não tenha reconhecido, até agora, Edmundo González Urrutia como presidente eleito da Venezuela. O que nós vivemos espero que sirva de experiência, não só para os países da América Latina, mas para o mundo inteiro. Porque quando se perde a democracia e a liberdade, é muito difícil recuperá-las. Há 26 anos dizíamos, Venezuela não é Cuba, aqui não vai acontecer o que aconteceu em Cuba, e veja como estamos hoje. Um país que foi um dos mais ricos da região, hoje é mais pobre que o Haiti. Isso é o que essas pessoas nos fizeram. E como você disse, foi algo progressivo. Foram tomando o controle pouco a pouco. Tomaram o controle do sistema judicial. Todos os juízes que não eram leais a Chávez foram afastados, demitidos. Hoje, 95% dos juízes são de livre nomeação e remoção, ou seja, são temporários, e sabem que, se não forem absolutamente submissos à tirania, vão para fora ou para a prisão. Depois, tomaram controle também dos meios de comunicação, primeiro com censura, depois comprando veículos e jornalistas, e, por fim, fechando os meios. As vozes valentes que defendiam a verdade acabaram presas ou forçadas a sair do país. Progressivamente, também foram tomando os meios de produção. Chávez expropriou mais de 30% das terras produtivas da Venezuela. E hoje são desertos. Confiscaram mais de 5.000 empresas que eram produtivas. E hoje são sucata. E assim foram avançando, avançando e avançando, tomando o controle de tudo que pudesse gerar autonomia. Porque eles querem uma sociedade dependente, inclusive no sistema eleitoral, que transformaram numa grande máquina de fraude, uma caixa preta de manipulação. Esse modelo de fraude foi exportado aos outros países. Então, eu acredito que a experiência venezuelana deve servir de alerta para todas as sociedades que pensam, no meu país, isso não pode acontecer. A chegada de um sistema autoritário, de uma ditadura opressora, pode acontecer em qualquer lugar. A liberdade tem que ser defendida todos os dias, estando alertas, vigilantes e organizados. Mas agora a Venezuela será livre e parte do que queremos é que, desde a Venezuela, vá para o mundo inteiro a nossa experiência de organização e de luta cidadã pela libertação. É com essa mensagem de esperança que a gente encerra essa entrevista. Você estava sentada? Você estava sentado? Bem, agora rapidinho, só para vocês terem uma ideia, esse mesmo vídeo que eu passei no começo, como é que ele é visto no mundo? Porque é o mesmo vídeo, do mesmo link lá em cima, da mesma URL, né? E aí a pessoa vê desse jeito, ó. Presta atenção. Stop, stop, stop. In a few hours, the scene became a battlefield. Criminals fleeing through the woods, barricades ablaze, helicopters circling while the sound of grenades echoed through the hillsides. The river awoke under siege. The toll is terrifying, 64 dead, including 4 police officers, dozens wounded, and more than 75 rifles seized. Weapons of war, grenades, and drugs were found in hiding places. Ambulances arrived non-stop at hospitals, corridors were overflowing, cries of despair filled the air, and families wept for news of those who had not returned. Now everyone has been identified. Now they've released them, but they were identified earlier, here. But up there in the woods there are many, many bodies, and they don't want to let anyone go up to retrieve them. This is inhumane. They drag the bodies. You should see the photos of the people who were identified there, all bruised. This is inhumane. What are they doing? It's impossible to live like this. Vou adiantar o vídeo um pouquinho,
Vocês veem que está tudo em inglês. Ó. Rio de Janeiro is completely alone in this fight today, and we are carrying out the largest operation in history. E termina assim, ó. Look, we see you there with the rifle pointed down, man. We're in control. What happened? We're in control. Calm down, man. Sir, calm down. Calm down. Calm down. Rifle pointed down. Bem, agora eu quero mostrar para vocês. Bem, esse vídeo pode até dar problema depois, porque vão querer direitos autorais lá, né? R7. Bem, mas enfim, eu quero que vocês tenham acesso a essa informação. Aí eu fiz um recorte da parte que o Lula deu entrevista depois que acabou lá o encontro dele com o Donald Trump. E você vê que o Lula sentiu, sabe? O Lula sentiu. E olha só o que está, assim, o que foi mais importante na fala dele, que eu acho que registrar isso aqui, eu quero que vocês façam uma leitura correta desse momento. Vamos lá. Eu digo que nós estamos num cenário muito mais positivo porque há, de fato, uma determinação política para que haja um acordo e a equipe técnica deve seguir essas orientações. Agora não... Bem, há um acordo político e a equipe técnica deve seguir essas orientações. E aí o Lula entra falando. Presta atenção. Presta bem atenção como é que ele fala. Ele não fala uma equipe técnica. Quer dizer, a decisão é política e a equipe técnica tem que seguir as orientações. Porque o debate que estava sendo colocado pelo Brasil, não, que era uma questão técnica. E o governo americano falou, não, é uma questão política. Presta atenção. Eu digo que nós estamos num cenário muito mais positivo porque há, de fato, uma determinação política para que haja um acordo e a equipe técnica deve seguir essas orientações. Agora não tem mais intermediário. Agora é o presidente Lula com o presidente Trump. Gostemos ou não gostemos um do outro, nós dois temos que assumir a responsabilidade como chefe de Estado e saber que as nossas ações têm que trazer benefício para os povos que nos elegeu. Aprendi a sobreviver negociando. E sei quando ceder e sei quando não ceder. Eu tenho o telefone do presidente Trump. Ele tem o meu telefone. Agora, se os intermediários nossos falharem, sabe aonde é que a corda vai doer. Agora, veja. Viu? Se os nossos representantes técnicos falharem, sabe aonde a corda vai doer. Então, é o que está colocado. Esse é o paradigma. Não tem mais volta. Eles estão lá com, né, aquele navio lá, aquele porta-aviões lá, que é o maior do mundo, ali com aquele monte de militares. Recentemente agora, estava lá o presidente Trump, lá com esses militares, junto com a primeira-ministra do Japão. Fez um acordo com o Japão. Entendeu? O Japão está envolvido já agora essa coisa de segurar aqui o Caribe, nessa guerra contra o narcotráfico. E esse investimento que está ali, todo mundo está parado ali, gastando uma fortuna com um monte de soldados ali, não é para brincadeira, não. O negócio é esse. Escolha o seu lado. Ou o Trump, ou o narcotráfico. É o que está sendo colocado. Entendeu? E é o que vem por aí. Bem, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei. Eu deixei aqui para vocês a minha chave Pix aí, jpnoticias@gmail.com, né? É a nossa chave que vocês conhecem. Deu uma zebrinha aqui. Estou tentando ver se eu consigo entrar junto com a... Não consigo. Depois eu desculpo o que eu fiz de errado aqui. Mas você já sabe qual que é a nossa chave Pix, né? jpnoticias@gmail.com. Lembrando que nós estamos no vermelho e estamos prestes a fechar a nossa fatura. Hoje é dia 29 de dezembro, 29 de outubro,
E vocês que estão sempre aí contribuindo, colaborando com esse canal, sabem da nossa luta e sabem da importância que é ter esse canal independente aqui, né? Porque o que você ouviu da Maria Corina é realmente para se pensar, né? Então, vigilante todos os dias para recuperar, né, os territórios que nós perdemos ao longo desse sono profundo. Então, conto com vocês, porque a vida aqui não é fácil sustentar essa narrativa aqui diante de tanta opressão que o Brasil vive atualmente. Tá bom? Então tá bom. Fique com Deus. Comente, compartilhe, curta, se inscreva no canal. E responda, de que lado você está? Do lado do governo do Rio ou do lado do governo federal? Um abraço.